Vamos ao nosso último devocional dessa série aqui sobre como você lê a Bíblia. E para a gente finalizar, separei para você hoje alguns versículos, 3 passagens diferentes. Como eu sempre faço aqui, eu vou ler primeiro os versículos com você e depois a gente vai refletindo sobre eles, conversando, tá? Antes de a gente começar, quero te pedir o seguinte, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para ajudar aqui o meu canal a crescer, a alcançar outras mulheres, para que outras pessoas venham aqui e escutem da palavra de Deus, tá bom? E se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve, porque a partir da próxima semana eu já vou contar para vocês muitas outras novidades que a gente vai ter aqui, além do nosso devocional. Eu tô pretendendo continuar o devocional aqui com vocês por esse canal do YouTube. O que eu quero saber? Conta pra mim se você gostou dessa experiência, se te ajudou de alguma maneira, coloca aqui nos comentários se você quer que eu continue ou não, tá? Eu tô aqui construindo esse conteúdo, construindo isso, compartilhando com você. O meu intuito é te ajudar, então eu quero saber se isso aqui tá te ajudando ou não, se tanto faz, tá? Por favor, me fala aí a sua opinião. Agora vamos para as 3 passagens que eu separei pra gente pensar aqui. Vou ler de uma por uma aqui, tá? Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ou seja, tudo aquilo que está aqui na Bíblia é extremamente confiável. Você pode ler e você pode confiar no que está escrito na Bíblia. Um desafio que a gente tem é ler a Bíblia e entender o que realmente está escrito aqui. Porque muitas vezes a gente lê e entende errado porque a gente está tentando adaptar a palavra de Deus à nossa ótica. É por isso que a gente encontra falhas, né, de coisas. Mas Pri, já li a Bíblia e ainda assim não entendi, não saí do lugar. É porque a gente tem que ler com a visão correta, tá? Isso é muito importante. Segunda passagem. Provérbios capítulo 3. Vou ler para você o versículo 5 e o 6. Ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você tem tido problemas com ansiedade? Você tem sentido que tem levado um fardo nas suas costas, um peso? Se sente assim com muita responsabilidade? O que a palavra de Deus fala para mim e para você é que nós devemos confiar no Senhor com todo o nosso coração. Que a gente não deve andar por aquilo que a gente acha que é o certo, pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência conquistada com o nosso esforço, mas que a gente precisa reconhecer Deus nos nossos caminhos. Pri, como eu faço isso? Usando a luz que ilumina tudo, que ilumina os nossos passos. Essa luz a gente já estudou aqui, lá no Salmo 119, versículo 105, que é a palavra de Deus, tá? E a terceira passagem está lá em Isaías, capítulo 55. Vou ler para você do versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Então, o que eu quero pensar hoje com você, aqui no nosso devocional, é sobre o nosso nível de confiança em Deus. Sobre como, quanto mais a gente confia em Deus, mais a gente consegue ter uma vida de paz, uma vida sem ansiedade, uma vida de alguém que não só conhece sobre Cristo, mas que tem um relacionamento profundo com Ele. E quando a gente lê a Bíblia com constância, esse ler aqui a Bíblia, tem algumas coisas que a gente não deve fazer, ler esporadicamente, só quando sente vontade. Ler versículos soltos, aleatórios, tá? Não é esse tipo de leitura da Bíblia. A leitura que eu tô falando aqui é uma leitura constante, uma leitura que vai de uma parte, né, do começo da Bíblia até o final, como a gente já falou aqui. Quando a gente faz isso, unindo, claro, com oração, com relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Jesus, ela cresce. E lembrando, a Bíblia precisa ser lida por completo, não só aquelas partes que você gosta. E aí pode ser que talvez você esteja lendo um capítulo ou uma passagem da Bíblia que você olha e diz assim, mas Pri, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Eu tô passando por um momento tão difícil e como que isso aqui se aplica a mim? Como que isso aqui se encaixa a mim?
Só que a gente tem que entender que a Bíblia ela deve ser lida não em busca daquilo que a gente precisa, mas daquilo que Deus quer falar conosco. A Bíblia, ela não é um livro sobre você, um livro sobre as minhas e sobre as suas necessidades. A Bíblia é um livro sobre Deus, que revela a Deus. E esse Deus, ele fala aqui em Isaías que ele tem pensamentos e planos maiores, melhores que os nossos. Você pode confiar nessa verdade, porque uma das coisas que a Bíblia faz é mostrar o caráter de Deus. E, por exemplo, ser bom, fazer o que é bom é algo que está na essência, é quem Deus é. Deus é bom. E se Ele é bom, tudo que Ele deseja para você, tudo que Ele faz na sua vida é com o intuito de bondade, de que todas as coisas cooperem para o seu bem. Os planos de Deus, eles são sempre bons e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Qual é o meu desafio e o seu? É que eu e você, nós temos a visão limitada. A gente está vendo só uma parte bem pequenininha do plano de Deus, do projeto. Como ele fala aqui em Isaías, os planos, os pensamentos, os caminhos e os projetos que ele tem para a nossa vida, eles são muito mais altos. Então, você está com a sua visão limitada, vendo ali só uma coisa que seria um equivalente a 1 centímetro. Enquanto o plano que Deus tem para você é muito maior, uma coisa de quilômetros. E aí, por não ver o todo, muitas vezes a gente se desespera, a gente fica ansiosa porque não consegue entender o que vai ser o amanhã. Quando você para de focar no que você não sabe, naquilo que te preocupa e foca no Deus que você serve, na verdade sobre quem Ele é, sobre o caráter dele, sobre o amor, sobre a justiça, a bondade, a fidelidade dele, você aí vai conseguir descansar. Como é que a gente confia mais em Deus, Pri? Conhecendo o caráter dele. Então, como é que você, por exemplo, passa a confiar mais em mim, Priscila? Quando a gente vai conversando, quando você vai entendendo sobre o que eu penso, quem eu sou, como é que eu convivo com a minha família, como é que são as coisas, da mesma maneira. À medida que você vai tendo relacionamento com Deus, que você vai entender, conhecendo Ele pela palavra, pela oração, pelo seu tempo no secreto com Ele, conhecendo a Deus, andando com pessoas que são amigas dele também, você vai conhecendo o caráter dele e isso te faz confiar cada vez mais em quem ele é. A Bíblia, ela é um livro sobre Deus e quando a gente lê a palavra, a gente consegue ter acesso à mente, ao coração de Deus. Cada passo que eu e você nós damos de fé e obediência, a gente prova um pouco da fidelidade dele. Então, Deus te diz para obedecer numa coisa pequena, tipo, tratar melhor o seu marido, ler a Bíblia todos os dias, coisas menores, e você vai lá e obedece. E aí, quando você obedece, você prova da fidelidade de Deus. E isso cria esperança na sua mente, vai treinando o seu coração para confiar em Deus, tá? Você vai provando dessa fidelidade, da bondade dele. Isso também faz com que o seu coração aprofunde nas promessas de Deus. Muitas pessoas, elas conhecem a Bíblia, elas sabem as promessas que estão lá, mas elas não conseguem viver, acreditar, viver guiada pelas promessas. Você vive guiada pelo medo, pela sua ansiedade. Por que que isso acontece? Porque a promessa, ela está só memorizada na sua mente, ela ainda não desceu para o seu coração. Lembra dos pilares que eu falo para você, você tem que ler a palavra para saber o que está lá. Mas essa palavra, ela tem que ser entendida pelo seu coração, ela tem que ser gravada. E para você viver a realidade da Bíblia, primeiro você tem que fazer os dois passos: conhecer e entender. E aí depois essa promessa, essas verdades da Bíblia, elas se aprofundam no seu coração. Sempre que você desenvolve intimidade com Deus e obediência, todas as promessas, todas as verdades de Deus, elas vão sendo aprofundadas. Então, o que eu quero te desafiar hoje? Tem algo na sua vida que está te deixando ansiosa? Te deixando preocupada? Algo aí no seu coração que está doendo? Deus tem a resposta para essa dor. Deus tem a resposta para essa ansiedade. O convite de Deus para você hoje é o mesmo que Ele me fez hoje de manhã cedo. Vem cá no seu cantinho secreto. Se ajoelha aqui, ora, fala comigo. Sabe? Deus não tem problema de você desabafar com Ele. Abre o seu coração diante de Deus. Fala para Ele aquilo que está te angustiando e pede ajuda para Ele, para você vencer esses desafios. Coloque tudo diante de Deus e desabafe, tá bom? O nosso devocional da semana ele encerra aqui. Semana que vem a gente continua com um novo tema.
Se você tiver sugestão de tema, pode colocar aqui nos comentários que eu vou amar saber o que você quer aprender mais da Bíblia, onde você quer avançar. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram e o link do canal do Telegram, tá bom? Para você entrar lá, para a gente conversar, para você crescer mais, saber mais sobre a palavra de Deus, sobre como viver essa verdade na sua vida. E se esse vídeo, se esse áudio aqui, com esse devocional, se ele te abençoou, se ele fez o seu dia um pouco melhor, o meu pedido para você é só um: compartilhe com uma pessoa, com algumas amigas que você ama e me ajude a ser uma semeadora, sendo uma semeadora da palavra de Deus em outros corações, tá bom? Beijo, Deus te abençoe e segunda-feira a gente tá aqui de volta com os nossos devocionais.